Continua adorando ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez esse louvor. Vamos exaltar o nome do Pai, porque Ele merece. O Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Não há outro como Ele. Só o Senhor é aquele que tem nos sustentado a cada dia. O Senhor tem sido conosco em todos os momentos. Aleluia, Pai, nós te amamos, Senhor. A tua igreja te adora, Senhor. Erabassuria manaia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Senhor, nós te engrandecemos, Pai. A tua igreja te adora. Reconhecemos a sua grandeza. Senhor, nós nos colocamos à sua disposição. Nós estamos aqui para você, Pai, por você. Nós te amamos e nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Nós te amamos, Senhor. Espírito Santo amado, mova-se segundo o teu querer, Pai. Esse é o teu momento. Esse é o teu momento, Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui dispostos, com o coração aberto, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, Pai, obrigado. Porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. Sabe, querido, antes de começarmos a palavra, eu queria te convidar a orarmos pelos nossos irmãos que estão lá no Afeganistão. Eles têm passado por um tempo difícil, mas sabe, a oração do justo pode muito ter seus efeitos. E Deus conta conosco. E nós somos a igreja do Senhor. E a nossa oração, ela move montanhas. E eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a interceder por aquele povo. Que eles contam com a nossa oração. Se coloque de pé. Não fique com a boca calada. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós reconhecemos que só Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que faz infinitamente mais. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer, Pai.
E, Senhor, nessa noite, nós queremos consagrar a Ti aquele povo do Afeganistão. Senhor, Tu és o Deus que criou todos os povos, Tu criaste todas as nações. E nós clamamos a Ti pela vida daquele povo, Senhor. Existem irmãos nossos lá que estão passando por um momento difícil, Senhor. Aleluia, nós clamamos por socorro em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós clamamos pela Sua intervenção divina. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós vimos as notícias, sabemos que tem irmão nosso em perigo, mas Tu és o Deus, Senhor, que podes livrá-los. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos. Então Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, estende a Sua mão sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos por livramento, estratégias vindo de Ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que eles continuem firmes diante de Ti, que eles venham continuar crendo nessa palavra que um dia os libertou, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a Sua graça alcançando, eles entendendo que não estão sozinhos, mas o Senhor é com eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos que os nossos irmãos, nenhum deles vão de fraquejar na fé. Pelo contrário, nós oramos eles se fortalecendo mais e mais, Senhor, em nome de Jesus. E a Sua estratégia vindo para eles, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Espírito Santo, oramos também pedindo a Ti, convença os corações do juízo, do pecado, da justiça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado pela Sua intervenção divina, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos. Quando você estiver na sua casa, lembre de orar por eles. Lá tem missionários, lá tem pastores, tem irmãos nossos precisando das nossas orações. Lembre de orar por eles, nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, queridos. Se o irmão puder ficar, eu agradeço, viu? Aleluia, vocês podem sentar. Deus é bom em todo o tempo, querido. Oh, glória. Obrigado, Espírito Santo. Querido, essa noite, nós vamos falar de um assunto que eu tenho meditado muito esses dias. E eu quero dizer primeiro que é sempre uma honra poder estar aqui com vocês, amém? E hoje nós vamos falar sobre como nós temos agido diante de uma situação. Como eu e você temos reagido diante da circunstância. Como nós temos respondido até mesmo as oportunidades que têm chegado até nós. Como é a nossa reação? Qual é a nossa resposta diante de uma situação que nos tira do nosso conforto? Diante de uma situação que nós temos como difícil. Como é que eu e você temos nos posicionado diante dessa situação? Cada um de nós aqui, nós temos uma medida de fé. Nós temos uma palavra que ela é poderosa, ela é eficaz. E essa palavra, ela nos ensina exatamente como nós devemos nos posicionar em cada situação. Mas a pergunta é, será que nós temos nos posicionado de forma adequada? Será que nós temos respondido a Deus do jeito que essa palavra nos ensina? A Bíblia nos conta a história de um homem que eu particularmente admiro muito. Eu queria que você fosse lá comigo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. A palavra do Senhor, aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, diz o seguinte. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas,
juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida como En-Gedi. Então, Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se consagrou para rogar o auxílio de Yahvé. Também, de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Yahvé, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, não há quem te possa resistir. Queridos, a leitura é longa e eu vou falando para vocês, e à medida que a gente for avançando, eu vou estar citando aqui esse capítulo para vocês. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, aqui existia, a Bíblia nos fala de um homem que sabia exatamente que ele nunca estava só. Ele conhecia um Deus grandioso, um Deus poderoso, e ele sabia que esse Deus era capaz de fazer todas as coisas. Então, quando ele se encontrou em uma situação difícil, a Bíblia fala que ele teve medo, mas o medo dele não o paralisou. O medo dele fez com que ele tomasse uma atitude. E naquela altura, naquele momento, Josafá, ele podia reunir toda a sua tropa, ele podia reunir todos os seus soldados e se preparar por uma grande batalha. Mas ele decidiu buscar ao Senhor. A Bíblia fala que ele convocou um jejum nacional e todos se reuniram num só lugar para buscar ao Senhor. E quando eles começaram a orar, a Bíblia fala que Deus, ele falou por intermédio de um profeta chamado Jaziel. E Jaziel se levantou no meio da congregação e Jaziel disse: ó rei Josafá, não se preocupe, porque essa peleja não é sua. Então, naquele momento, querido, Deus, ele estava respondendo aquela oração. E Deus, ele disse exatamente o que Josafá precisava fazer. Sabe? Quando nós nos posicionamos, quando nós agimos de maneira correta, nós não temos prejuízo nenhum. A Bíblia fala, queridos, que Deus, ele disse: Josafá, você vai adiante do povo, mas você não vai lutar. Você não vai guerrear. Mas como? Era um exército que vinha contra ele. Como ele ia vencer aquele exército? Mas Josafá, ele creu fielmente naquilo que Deus havia dito para ele. E no dia seguinte, ele reuniu o povo novamente. E ele chamou os levitas da congregação e colocou na frente. E eles foram diante daquele exército, louvando o Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. E nós vemos aqui na palavra que enquanto eles rendiam graças ao Senhor, o exército inimigo começou a lutar entre si. E sabe, querido, quando eles pararam para ver, não existia mais nenhum deles. Pelo contrário, bênção havia chegado para eles. Por quê? Por causa de uma atitude de obediência. Primeiro, Josafá, ele se posicionou de forma adequada. Ele podia preparar um exército, mas ele decidiu louvar ao Senhor. Ele decidiu buscar estratégias em Deus. E queridos, Deus, ele tem uma estratégia específica para a nossa vida. Deus, ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos
precisamos fazer quando nós precisamos fazer. O que é que você tem buscado em Deus? Olha, quando nós procuramos saber de Deus, aquilo que Ele deseja que façamos, vem bênção para nós. Não há prejuízo. Eu vou repetir sempre isso. Não há prejuízo quando nós nos disponibilizamos em obedecer e ouvir a voz do Senhor. Sabe, Josafá, em uma guerra, ele podia perder soldados, ele podia ter o seu reino destruído, mas porque ele decidiu ouvir a voz do Senhor, ele não precisou nem sujar a sua espada. E quando eles viram o exército lá caído no chão, a Bíblia fala que tinha várias coisas lá. Tinha ouro, tinha riquezas. Aquilo que veio para destruir, trouxe bênção para aquele reino. Sabe por quê? Porque eles creram. Josafá lhe falou para o povo: confia no Senhor Deus. Crê na palavra dos profetas. Sabe, querido, a Bíblia, ela nos ensina exatamente como nós devemos reagir em cada situação. Agora eu pergunto, como você tem reagido? Como eu tenho reagido? Porque muitas das vezes eu e você, quando nos deparamos com uma situação difícil, nós preferimos recuar. Preferimos nos calar. Mas sabe, é nesse momento que nós precisamos se levantar. É nesse momento que nós precisamos erguer a nossa voz para o Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, ele fala assim: não andeis preocupado com coisa alguma. Pelo contrário, lançai para o Senhor todas as vossas preocupações, todas as vossas petições, em oração e em súplica, em ação de graça. Sabe, se você olhar direito essa oração de Josafá, foi exatamente o que ele fez. Existia algo que o preocupava, o deixou com medo, mas ele chegou diante de Deus, exaltou o Todo-Poderoso. E depois que ele exaltou ao Senhor, ele apresentou para Deus aquilo que estava acontecendo naquele momento. Senhor, tem aqui uma preocupação. E eu lanço para você. E quando ele lançou para Deus, querido, ele decidiu confiar. E quando nós confiamos em Deus, não significa que vamos ficar de braços cruzados. Não significa, querido, que nós não temos mais nada para fazer. Porque quando nós confiamos em Deus, nós fazemos aquilo que Ele nos pede para fazer. Deus disse: vai ao encontro do povo. E o que Deus tem falado para você? Quando nós nos colocamos na posição de ouvir a voz do Senhor e entendemos exatamente aquilo que o Senhor quer que façamos, nós precisamos ser rápidos em fazer. E sabe, a instrução do Senhor vem acompanhado com aquela paz, vem acompanhado com aquela alegria que é do céu. Querido, precisamos ser corajosos o suficiente para obedecer o Senhor. Na obediência, nós experimentamos daquilo que o Senhor tem para nós. E a Bíblia fala, queridos, que os planos do Senhor ao nosso respeito são planos de paz, são planos que não trazem dano, são planos que não trazem condenação, são planos perfeitos para nos dar o fim que nós desejamos. Olha como nós temos um Deus tão bom, que Ele realiza sonhos. Às vezes nós não queremos lançar para Deus aquilo que nos incomoda, querido, mas a Bíblia nos ensina exatamente a fazer isso. Lançai para Deus as vossas preocupações, as vossas petições, porque Deus, Ele tem a resposta certa. Deus, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa fazer hoje. Deus sabe exatamente o caminho que você precisa seguir para chegar onde você quer chegar.
Mas Iracema, eu quero abrir um negócio meu. Deus sabe exatamente como você precisa começar. Deus, Ele sabe aquilo que você precisa fazer. Nós só precisamos, queridos, ficar lá. Se disponibilizar. Senhor, eu quero ouvir de Ti. Eu quero saber aquilo que o Senhor tem para me dizer. Aquilo que o Senhor quer que eu faça. A minha oração esses dias, querido, tem sido: Senhor, me ensina a sua vontade. Porque a minha vontade é fazer a sua vontade. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Quantas vezes nós estamos em situações difíceis. E queridos, não sei você, mas eu já estive em muitas situações difíceis. Já cheguei ao ponto de chegar em um momento e dizer: Pai, a Tua palavra me ensina que eu preciso conservar a minha alegria em todo o tempo, mas agora eu não estou conseguindo. Me ajuda, Espírito Santo. Sabe, querido, nós temos um Pai que mesmo quando você não está sendo capaz de fazer aquilo que Ele quer, Ele mesmo te ajuda. Porque o Espírito Santo é aquele que nunca nos deixa. O Espírito Santo é aquele Pai que nos ajuda a realizar a vontade do Pai. Ele está dentro de nós para nos capacitar a fazermos a vontade do Pai. Então nós não temos desculpa para não cumprirmos aquilo que Deus quer que façamos. Porque Ele mesmo é fiel para nos ajudar. Mas Senhor, hoje está tão difícil, hoje não estou conseguindo. Mas Ele sabe, querido. Apenas fique lá. Hoje eu não tenho nem vontade de ficar na presença do Pai, mas fique. Mas fique, querido. Porque Deus, Ele tem sempre uma palavra para nós. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas eu vim aqui para te dizer, querido. Não tem prejuízo em ouvir a voz do Senhor. Não tem prejuízo quando nós obedecemos ao Senhor. Não tem prejuízo quando nós decidimos saber o que Deus quer. Não tem prejuízo. Nós só saímos a ganhar. As coisas se tornam mais fáceis, se tornam leves. Como foi fácil para Josafá vencer aquele exército. Ele só precisou levantar as mãos e dizer: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Ele só fez isso. Queridos, como foi fácil. E quando ele olhou, não tinha mais ninguém, não tinha mais quem o ameaçasse. Porque o Senhor havia guerreado por ele. E o mesmo Deus que operou ontem é o mesmo Deus que opera hoje. O nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus, Ele não falha. Em Deus não há sombra de variação. Deus é o Deus. E Ele ainda quer agir na nossa vida. Nós só precisamos se colocar à disposição dEle. Mas, Pai, meu Deus, isso é tão difícil para mim. Eu preciso tanto isso. O que é que o Senhor tem falado? Todos nós aqui temos decisões a tomar. Eu tenho uma grande decisão a tomar. Com certeza você tem. Mas o que é que Deus tem falado sobre isso? Porque Ele tem um posicionamento acerca da sua decisão. Ele tem a resposta certa. Ele sabe exatamente onde você precisa estar. Como você precisa se mover. Ele sabe. Então esteja lá na posição, querido. Esteja na posição e escuta. Talvez na primeira vez que você perguntar, você não vai escutar. Então você continua. Mas, Senhor, eu não estou ouvindo. Continua. Porque nós conhecemos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E nós podemos ouvir o Espírito Santo.
Nós podemos sim, queridos, ouvir a voz de Deus. Então continua. Vai na palavra. E continua lá. Não desista. Não desista da instrução do Senhor. Porque Deus, Ele tem a instrução específica. E nós vimos isso por toda a Bíblia. Queridos, sabem, a Bíblia conta a história de outro homem que, não lembro o nome agora, mas a Bíblia fala que ele estava para ser atacado. Também, olha, por um exército inimigo vinha também contra ele. E ele perguntou para o Senhor: Senhor, eu devo atacar? Eu devo, Senhor. E Deus disse para ele: não ataca, vai por trás. E quando você vê eu passando, aí você ataca. Instruções específicas. E esse homem fez exatamente o que Deus falou. Ele não atacou e ele ficou lá. E aí quando ele percebeu que Deus estava aí, então aí ele atacou. E sabe o que aconteceu? Vitória. Vitória. Deus nos garante uma vida de vitória. Deus nos garante uma vida de plena paz, de plena alegria. Deus nos garante uma vida bem-sucedida. Mas, querido, para que isso aconteça, nós precisamos seguir o que Ele tem para nós. Nós precisamos saber o que Ele quer. Como nós vamos experimentar se nós não sabemos? E como nós vamos saber se nós não estamos na posição? Se nós não estamos de ouvidos abertos? Precisamos estar lá, querido. No nosso secreto, ouvindo o que Deus tem para nos dizer. Às vezes Deus usa profetas. Deus usou profeta para falar com Josafá. Às vezes Deus vai usar o teu irmão que está perto de você. Mas a fonte mais rápida, o caminho mais rápido é através de você mesmo. Do seu testemunho interior. Deus fala com você. E com certeza, querido, se você parar hoje, você vai ouvir o Espírito Santo falando com você. Porque Deus fala conosco todos os dias. Às vezes a correria do dia nos impede de escutar. Mas Ele fala. O facto de não ouvirmos, o facto das coisas darem errado às vezes, não significa que Deus fez que desse errado. Não significa que é a vontade de Deus. Mas nós, às vezes, deixamos passar desapercebido. E nós não estamos mais no tempo de viver desapercebidos. Esse não é mais o tempo, querido, de vivermos só por viver. Acabou, não tem mais tempo de vivermos assim. Então vamos parar e perceber o que Deus quer. O que Deus quer que você faça. Aonde Deus quer te levar. Às vezes Deus quer que você apenas dê um abraço para alguém. Então obedeça. Você só sai a ganhar. O engraçado é que nós somos aqueles, os maior privilegiados, né? Por obedecer a Deus. Ele está disponível a fazer tudo por nós, aquilo de acordo com a sua palavra. Mas eu creio que se você é um filho de Deus, os seus pensamentos estão em linha com essa palavra. E se seus pensamentos estão em linha com essa palavra, Deus, Ele quer realizar os seus desejos. Deus, Ele realiza sonhos. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Escuta de Deus como você deve realizá-lo. A geração é tão grande, nada é tão grande para Deus. Nada é difícil para Deus. A Bíblia fala que todas as coisas são possíveis para Deus e nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos
nada mais vai dar errado. Eu não disse isso. Eu disse que nós temos a fórmula para o sucesso na nossa vida. É essa palavra, é ouvirmos o que Deus tem para nosso respeito, é obedecermos à instrução do Pai. Essa é a fórmula para o sucesso na nossa vida. E se nos colocarmos na disposição de fazermos todas essas coisas, eu lhe garanto que você terá sucesso, que eu terei sucesso. Queridos, quando nós estamos aqui na frente ministrando, não pense que eu sou para você. Na verdade, a primeira pessoa que recebe somos nós mesmos. Então, Deus trata conosco em casa, Deus trata conosco aqui. Então, saia daqui sabendo, não tem prejuízo. Pode demorar um pouco para que você entenda aquilo que Deus quer. Mas quando chegar, quando você tiver clareza, não demore em cumprir. Seja rápido em obedecer. Seja rápido em fazer aquilo que Deus quer. Dê o primeiro passo. Porque quando você começa a dar os passos, o Espírito Santo, ele pega junto com você, ele fala: ei, você não está sozinho. Ei, eu estou com você. Josafá, ele sabia, eu nunca estarei sozinho. Então eu vou clamar aquele que está comigo. Aquele Deus que faz acontecer. Aquele Deus, o nosso Deus, faz acontecer. Eita, meu tempo acabou. Deus faz acontecer. Deus faz acontecer. Você pode não ter entendido nada do que eu falei, mas saia daqui com a convicção. Não tem prejuízo. Não tem prejuízo quando nós obedecemos ao Senhor. É mais fácil quando nós temos a instrução que vem de Deus. Se coloque na posição. Escute. Escute. Essa é a fórmula do sucesso. Escute o que Deus tem para você. Aí nós vamos vir aqui para receber uma profecia. É um culto profético. A maior profecia está aqui. Viu? A maior profecia está aqui. Essa palavra é instrução para a sua vida. Amém, queridos? Sejamos todos abençoados na prática da palavra. Pastor Sueldo. Aleluia.